queridos alunos do 7º ano, sejam bem-vindos à 6ª aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vamos ao conteúdo da aula de hoje. Então, nosso objeto de conhecimento é processo de criação e detalhamento, danças tradicionais, clássicas e outras práticas de dança. E vamos dar início à aula de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre dança. Então, fizemos uma viagem no mundo da arte, fomos até a pré-história e vimos algumas civilizações. Falamos sobre o Egito Antigo, falamos também sobre Roma, então, aulas passadas. E hoje vamos falar sobre dança. Então, vamos dar início à aula. Então, iniciando a aula de hoje, nós trouxemos algumas danças, a imagem aqui, como vocês podem ver, temos aqui o carimbó, temos aqui a dança contemporânea e ali o balé clássico. Vocês sabem que o Brasil é multicultural, ou seja, ele recebeu influência de vários povos. Nós aqui já tínhamos os indígenas que já viviam aqui antes dos colonizadores, ou seja, os portugueses chegaram aqui. E também recebemos os africanos e também várias outras culturas, até os orientais vieram aqui. Então, com essas influências, o nosso Brasil, ele tem várias culturas. Então, tivemos influência, por exemplo, em cada região recebeu influência de um povo. Por exemplo, aqui no Amazonas, nós temos mais influência dos indígenas. Aí temos, por exemplo, o Festival Folclórico de Parintins, que engloba também, além dos indígenas, da cultura indígena, também nós temos os europeus. Então, são várias culturas, tanto o europeu, quanto o indígena e o africano. Aqui nós temos o carimbó e também a dança contemporânea, ou seja, a dança que está nos dias atuais. Então, vamos então falar um pouco sobre a dança. O que é que vem ser a dança? Bem, a dança é uma linguagem universal. As sociedades desenvolveram danças específicas de cada região, apresentando um pouco da história e cultura do seu povo. Ou seja, cada região, certo? Ela tem uma dança característica que caracteriza aquela região. Então, às vezes, quando você observa uma foto de um dançarino caracterizado, imediatamente você vai identificar ou com o país ou com a região. Por exemplo, aqui no Brasil, quando você vê um personagem, por exemplo, vestido com a roupa do frevo, imediatamente você vai identificar aquela região que é no Nordeste. Aí, se você vê uma imagem, por exemplo, também de uma baiana, certo? Identifica também lá na Bahia, certo? Então, cada dança, cada cultura representa também o quê? Uma região ou também um país. Então, vamos lá agora voltar para a pré-história. Na pré-história, os homens já dançavam pela natureza, pela sobrevivência, como forma de agradecimento. No decorrer desses milhões de anos, a dança foi se modificando. Então, desde a pré-história, os homens lá da pré-história, eles já dançavam, mas era uma dança de caráter ritualístico. Alguns dançavam ali para agradecer uma caça farta. Então, hoje, por exemplo, os indígenas, tem várias tradições que os indígenas, eles dançam ali para, por exemplo, um ritual sagrado, por exemplo, a tucandeira, quando o menino passa de menino para guerreiro, aí tem um ritual da menina moça, tem o quarupi, que é um ritual sagrado também. Então, a dança ela pode ser sagrada, ou seja, pode ser de cunho religioso, e pode ser, quando ela não é religiosa, ela é considerada profana. E hoje, aqui no Brasil, nós temos diversos gêneros, no Brasil e no mundo, né? Diversos gêneros de dança. Vocês aí, com certeza, gostam o quê? Alguns gostam de forró, outros gostam de rock, de funk, então existem diversos gêneros. E quando ela não é voltada para o religioso, o sagrado,
Alguns estudiosos falam que ela é profana, certo? Então, e também tem a dança clássica. A dança clássica ela é voltada mais para espetáculos, certo? A pessoa vai, por exemplo, para um teatro e assiste. Então, essa dança ela surgiu lá na Itália. Então, vamos conceituar o que é que vem ser essa dança clássica. A dança clássica, também conhecida como balé, é um tipo de dança que reúne uma série de técnicas e movimentos específicos. Por outro lado, o balé é um nome que permite fazer referência à dança, à peça musical composta para ser interpretada através da dança. Ou seja, ela surgiu lá na Itália, certo? Lá no início do Renascimento, ela fazia parte do balé da corte e ela se tornou um espetáculo de dança, onde o espectador vai para assistir. E para quem dança o balé clássico, tem que ter muita técnica. Geralmente, os bailarinos começam de criança, porque tem várias regras. E todos os bailarinos têm que estar em sintonia, eles têm que estar nos mesmos movimentos. Não existe muita técnica e muitos ensaios. Então, é considerada dança clássica, é uma dança de espetáculo. E a gente vai agora falar um pouco da origem do balé. O balé é um estilo de dança que se originou nas cortes da Itália renascentista durante o século XV e que se desenvolveu ainda mais na Inglaterra, Rússia e França, como uma forma de dança de concerto. Então, alguns balé, quer dizer, o balé clássico, ele conta uma história. Ele também pode ser interpretado, por exemplo, Romeu e Julieta. É um clássico onde conta ali a história romântica. Então, os bailarinos, através dos movimentos corporais, eles contam, e também da música, também considerada clássica, eles contam uma história através dos movimentos. Então, é uma dança espetáculo. Aqui nós trouxemos essa imagem aqui, é uma obra de arte de Edgar Degas, que ele foi pintado em 1872. Edgar Degas é um artista considerado impressionista. Vocês observem aqui as bailarinas. No movimento impressionista, o artista ele não está interessado em enquadrar aqui as bailarinas. Então, ele capta ali o movimento. Vocês podem ver que as bailarinas estão cortadas aqui a perna, essa aqui é ao meu lado. Então, cada momento, Edgar Degas, ele procurava esses momentos de um movimento das bailarinas, como vocês podem ver. Então, é uma dança, como já foi falado, uma dança espetáculo. E vamos falar um pouco mais sobre a técnica. Bem, esse gênero de dança é muito difícil de dominar e requer muita prática, como já foi falado. Ele é ensinado em escolas próprias em todo o mundo, que usa suas próprias culturas e sociedade para informar esse tipo de arte. Os princípios básicos do balé são postura ereta, rotação externa dos membros inferiores, movimentos circulares dos membros superiores, verticalidade corporal, disciplina, principalmente disciplina, certo? Leveza. Então, os bailarinos têm que ter muita disciplina e leveza, eles têm que ser leve. Principalmente as bailarinas, porque a maioria dos bailarinos, eles carregam a bailarina como se ela estivesse voando. Então, tem que ter muita técnica para isso. E disciplina, é claro. Então, harmonia e simetria, certo? A gente vai falar agora sobre a importância dessa dança. A dança clássica é tão importante para a história da dança, em geral, que ela serviu como base para muitos outros estilos de dança. Olha só, ela influenciou o jazz, o hip hop, a dança moderna e contemporânea, e até mesmo para o sapateado e a dança oriental também. Olha só que interessante. Então, cada dança ela vai influenciando outros gêneros de dança. Olha que interessante. Até o hip hop influenciou o jazz, olha aí.
Então, essa é a importância da dança clássica. E a gente vai falar das danças tradicionais, mas danças populares, certo? Então, o que são as danças populares tradicionais? As danças populares, ela tem forte ligação com a identidade cultural como povo, como eu falei no início da aula, de uma região ou de um país, pois são passadas de geração em geração. Assim também como os povos indígenas, eles têm essa tradição lá desde os primórdios, então até hoje algumas culturas preservam esses rituais sagrados que são passados de geração em geração. Então, as danças populares, que fazem parte das tradições e identidade cultural de um povo, elas são vivas e se transformam com o passar do tempo. Por exemplo, o Bumba Meu Boi, ele existe em todo o território nacional, mas com nomes diferentes. Tem Bumba Meu Boi, Boi Bumbá, e cada região ele recebe um nome diferente. Então, o boi tem características diferentes e a dança também. Então, as danças elas vão mudando de região para região de uma forma diferente. Então, cada região do Brasil ela tem as suas características próprias. Então, a gente vai novamente falar sobre essas danças populares brasileiras. Bem, o Brasil possui uma diversidade de danças populares. Cada uma de suas 5 regiões tem uma expressividade, variedade de danças e festas comemorativas, como já foi falado. A gente vai mostrar aqui o mapa do Brasil e vai mostrar algumas danças em cada região. Como vocês podem ver, lá no norte nós temos ali o carimbó. No nordeste nós temos o maracatu, temos também o frevo, no sudeste temos o jongo e a catira, no sul já temos o fandango e no centro-oeste nós temos o cururu. Olha só que interessante. Então essas são as regiões do Brasil e cada uma tem a sua característica própria e a dança ali que é, por exemplo, que representa ali aquela região, certo? Nas danças folclóricas. E a gente vai falar agora sobre o carimbó, certo? Que é uma característica da dança aqui da região norte. Então, ela é uma dança de roda do Pará, formada por homens e mulheres, com solistas no centro, que baila com requebros, trejeitos, passos miúdos, arrastados e ligeiros. O carimbó do Pará, ele foi trazido ao Brasil pelos escravos africanos. Olha só a influência dos africanos, viu só? Então, posteriormente foram incorporadas influências, olha só, dos indígenas que já viviam aqui e também dos europeus. Então, o carimbó, ele tem essa característica desses 3 povos, tanto dos europeus, dos indígenas e dos africanos. Então, várias danças do Brasil, a gente vai ver também a característica desses povos. Então, depois do carimbó, a gente, como eu já falei, a influência dos indígenas e europeus, especialmente as ibéricas. E agora a gente vai lá para o Nordeste, a gente vai falar sobre o maracatu. Bem, o maracatu, ele foi criado nas fazendas de cana-de-açúcar em Pernambuco, na época em que o Brasil era colônia portuguesa. Nessa festa popular, mistura-se elementos indígenas, africanos e europeus. Olha só, as 3 culturas reunidas aí no maracatu. Então, existem 2 tipos de maracatu. Primeiramente, a gente vai falar sobre maracatu-nação. O que vem ser o maracatu-nação? Então, um dos tipos de festa que leva esse nome é o maracatu-nação, ou de baque virado, que encerra um cortejo semelhante ao coroação dos reis de Gongo. A gente vai mostrar aí uma imagem para vocês desse maracatu nação. Então, o maracatu nação, como vocês podem observar na imagem, ele é de cunho religioso. Então, os brincantes, eles se vestem de reis e rainha do gongo, como vocês podem ver aí na imagem. Aí na frente, vocês podem ver uma boneca que é chamada de calunga. Ela tem uma representatividade muito grande nesse festejo, né, nesse cortejo. Aí nós temos
o Vázalo que está segurando ali o guarda-chuva. Então, cada um desses personagens, ele tem uma importância. Lá atrás nós temos a baiana. Então, isso é um cortejo religioso. Então, acontece esse cortejo lá em Recife, certo? E a gente vai falar agora do maracatu rural. Bem, mistura outras tradições rurais pernambucanas, como cavalo marinho e o bumba meu boi. Aí a gente está vendo um outro estilo de maracatu, vocês podem ver aí pelos personagens. Eles usam uma roupa bastante extravagante, muito colorida, ali um chapéu enorme, colorido. Então, ele é rural porque os trabalhadores rurais, durante o carnaval, eles fazem um desfile também do cortejo, mas não é voltado para o cunho religioso, como maracatu nação, certo? Ele é maracatu rural ou de baco solto, ou seja, os trabalhadores rurais, eles se vestem com essa fantasia e vão festejar, certo? Esse cortejo, né, durante o carnaval. Então, os personagens mais conhecidos do cortejo é o caboclo de lança, como vocês podem ver, esses dois na frente, eles estão com uma lança na mão, então é uma figura mais importante desse cortejo, dessa dança, que se apresenta com uma enorme e brilhante cabeleira, vocês observam aí na imagem, e uma lança comprida enfeitada com fitas. Então, essa aí é a característica, vamos dizer, o cortejo e as personagens, que os dançarinos, eles se vestem ali para o quê? Para fazer esse cortejo do maracatu. Tem o maracatu nação, que é de cunho religioso, e o outro rural, certo? Que os trabalhadores rurais fazem um desfile aí, um cortejo com essa fantasia. E a gente vai lá para a região centro-oeste, vamos falar sobre o cururu. Então, o que é o cururu? É um canto primordial do folclore mato-grossense. A cantoria do cururu se classifica em sacra e profana. Olha só, numa mesma dança está o sagrado, que é voltado para o lado religioso, e o profano, que já não tem nada de religioso. Então, a sacra geralmente acontece após as orações aos santos de devoção popular, na casa de amigos ou comunidade da igreja. A profana é aquela acompanhada pelos desafios e versos dos trovadores, por provas de amor, declarações de desabafos ou desafio a alguém que roubou uma mulher amada, e uma variada coreografia totalmente masculina. Então, o lado profano é mais voltado para o lado religioso, para o lado romântico, né? Que tem o lado religioso, e o lado profano, que é voltado mais o que para a mulher amada ali, o homem que rouba a mulher. Então, é bem interessante essa dança caruru lá do centro-oeste. E agora a gente vai lá para o sudeste. O jongo, ele teve origem nas tradições dos africanos, que foram escravizados na região aqui. Atualmente se localizam os países de Congo e Angola e foram trazidos para trabalhar nas fazendas de café do sudeste do Brasil. Os participantes da dança em roda, os participantes dançam em roda e batem palmas, geralmente perto de uma fogueira. Os dançarinos improvisam no centro e se cumprimentam com a chamada umbigada. Olha só, uma tradição que veio lá da África. Então, lá no Sudeste, eles dançam essa dança. Nós temos também uma outra dança desse mesmo estilo, chamada umbigada, onde principalmente as mulheres se reúnem numa roda e duas vão para o centro da roda e uma encosta no umbigo da outra. E quando eles fazem se encontram, elas trocam, uma vai para a roda e outra vai para o centro. Então, é mais ou menos essa característica do jongo, certo? Que teve também uma influência dos africanos. Aí vocês podem ver, certo? Algumas africanas aí dançando o jongo.
Aí a gente vai agora lá para o sul do Brasil. Então, a gente vai falar sobre o fandango. Estas danças desembarcaram nas praias paranaenses pelas mãos dos portugueses, açorianos, que detinham forte inspiração da cultura espanhola, aproximadamente em 1750. O fandango passou então a integrar as comemorações do entrudo, o ancestral do carnaval. Com o passar do tempo, o fandango executado no Paraná foi assimilado pelo caboclo do litoral, assumindo assim um caráter folclórico e desta forma é preservado até o dia de hoje. Então, olha só, o fandango ele teve mais características, mais influência dos povos portugueses que se encontraram lá no Nordeste. Então, quando você observa ali uma imagem dos dançarinos, você caracteriza ali a dança como fandango. E aqui ao meu lado a gente vai falar sobre a dança contemporânea, ou seja, a dança dos dias atuais. Ou seja, no início do século XX, vários artistas procuraram ampliar as possibilidades de que se entende por corpo. Aí vocês estão vendo que um dos pontos de partida da dança contemporânea é que não existe um corpo igual a outro e que essas diferenças devem ser valorizadas. Então, na dança contemporânea, diferentemente do balé clássico, onde a bailarina tem que ser magra, tem que ser leve e tem que ter técnicas muito fortes. Já na dança contemporânea, é claro que tem que ter técnica, tem que ter ensaio, mas todo mundo tem a possibilidade de dançar, ou seja, pessoas gordas, pessoas com deficiência física. Então, na dança contemporânea, cada pessoa ela tem uma possibilidade ali de movimentar o seu corpo. Então, cada um ela conhece o seu corpo, cada dançarino. Então, existem vários movimentos. Os bailarinos eles têm um chão para se movimentar. Existem também danças aéreas, dança na própria parede. Então, existem várias técnicas de dança contemporânea. Então, por meio da pesquisa, da improvisação, os artistas da dança contemporânea realizam, por exemplo, encontros do corpo com o teatro, com as artes visuais, com a literatura e com a música. Olha só que interessante. Então, ele reúne os artistas da dança contemporânea, as artes plásticas também, a música, então, a teatralidade. Então, tudo isso está envolvido. Por exemplo, nós temos a dança, a improvisação. O que vem ser essa dança, a improvisação, a dança contemporânea? Então, no nosso cotidiano, repetimos inúmeros gestos sem perceber. Essa repetição forma nossos hábitos e, de certa maneira, nos ajuda a criar uma identidade. Pensando nisso, a coreógrafa belga Anne Teresa criou em 1983 uma peça de dança que expõe e transforma essas repetições com o corpo, que o corpo realiza diariamente, gestos associados à feminilidade. O sucesso dessa peça permitiu-lhes criar a sua própria companhia Rosas, em 1983. A peça seguinte, Rosas Dan Rosas, colocou imediatamente a pequena companhia no centro da criação contemporânea. Ou seja, o que foi que essa coreógrafa fez? Ela observou o movimento cotidiano das pessoas, principalmente das mulheres, por exemplo, pentear o cabelo, sentar, cruzar as pernas, se maquiar. Então, a partir desse movimento cotidiano, ela criou uma coreografia. Então, a partir dessa coreografia, ela fez tanto sucesso que essa coreógrafa, ela é belga, ela criou a sua própria companhia, certo? Apenas, ou seja, criando ali movimentos do cotidiano, certo? Observando isso.
Então, se vocês tiverem curiosidade, vamos passar para a cartela anterior. A cartela, isso. Aí nós temos um QR Code. Se vocês tiverem um celular e aproximar desse código aí, vocês vão poder assistir um vídeo dessa dança aí, onde essa coreógrafa, ela criou essa coreografia. Então é muito interessante. O nome da companhia é Rosas, então ela foi criada em 1983, tá? E essa coreografia é chamada Rosas Dan Rosas. Então aí vocês podem observar, se vocês tiverem a oportunidade de pegar o celular e colocar na QR Code, vocês vão poder assistir um videozinho que vai mostrar esses movimentos cotidianos que se transformaram na dança. Certo? A feminilidade ali da mulher através dos movimentos corporais. E aí a gente vai mostrar um outro estilo, um outro grupo de dança que é chamado corpo. O grupo corpo, ele tem uma maneira própria de misturar dança contemporânea e cultura brasileira. Olha que interessante. Os movimentos nas coreografias são muitas vezes vigorosos, ou seja, eles são muito rápidos, como nas danças populares, por exemplo, no samba, né? O movimento do samba, ele não é bem rápido, então para você dançar um samba, você tem que ter uma sintonia muito grande, os movimentos têm que ser corretos. Então é mais ou menos essa coreografia que mostra, ou seja, são danças brasileiras. Então, o espetáculo paralelo criado pelo coreógrafo mineiro Paderneiras, olha o nome do coreógrafo, Paderneiras. Se vocês tiverem oportunidade também de ir ao Google e pesquisar também essas danças do coreógrafo, é bem interessante. Ele é inspirado em gêneros musicais brasileiros. Então, aí nós temos um QR Code que vocês podem observar aí essa dança também. Ou seja, a coreografia dessa dança, ela integra em movimentos de quadril, ondulação de tronco e marcação de pé, típico de muitas danças populares brasileiras. A coreografia baseou-se na trilha sonora composta pelos músicos Tom Zé e Miguel Winnick, para o espetáculo, inspirado em gêneros musicais brasileiros e canções de outras épocas. Então, se vocês puderem aproximar também o celular aí desse QR Code, vocês vão ver essa coreografia que é muito interessante. Então, eu recomendo que vocês assistam, pesquisem no Google. Ou seja, esse coreógrafo, ele pegou vários movimentos, várias músicas, né? De samba, ritmos brasileiros, e ele fez uma coreografia, ou seja, uma dança contemporânea. Então os movimentos são bem rápidos, são sintonizados, ou seja, todos os bailarinos, eles dançam em sintonias, bem rapidamente, e se você observar cada gesto, cada movimento corporal, ele representa um ritmo brasileiro. Aí você pode verificar ali o samba, o frevo, então vários movimentos, então ele mexe ali muito quadril, então é bem interessante. Como vocês viram, a gente fez uma viagem, né, no mundo da dança, a gente foi até a pré-história, que os homens pré-históricos, eles começavam ali fazer um ritual sagrado, quando ele tinha uma caça fértil ali, uma colheita. Então, os indígenas também, até hoje, eles conservam esses rituais sagrados. Então, eles são passados de geração em geração. Por exemplo, o ritual da tucandeira, onde o menino, quando ele aguenta ali aquelas formigas naquela luva, ele se transforma no guerreiro. Aí tem um ritual também da menina, moça, da criança, né, que se transforma em menina moça. Então, são vários rituais sagrados que até hoje os indígenas eles conservam isso de geração em geração. Então, as danças populares, elas são isso, elas são passadas de geração em geração. Então, ela representa ali uma comunidade, uma região,
ou até um país. Então, através das danças folclóricas, com o tempo, ela vai se modificando, certo? Então, dependendo, por exemplo, o Brasil recebeu várias influências, como vocês sabem. Nós tivemos aqui os indígenas, nós também recebemos várias culturas diferentes, nós recebemos os africanos, os europeus, de vários países. Nós temos aqui descendência italiana, holandesa, certo? E também vieram também os orientais. Então, a nossa cultura é riquíssima, não só na dança, mas também na culinária, né, nas tradições. Então, cada região que você viaja no Brasil, você vai ver assim uma cultura diversa. Alguns tiveram mais influência dos europeus, outros dos africanos e dos indígenas. Então, essa foi a nossa aula de hoje e espero que vocês tenham gostado e até a próxima.